Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Juiz de Fora, São Lourenço. Espera feliz. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Atlético, Berola na lateral. Não era nenhuma inovação. Patrick não está regularizado e Rafael Cruz contundido. Diego Souza trabalha muito a condição física. A vaga de titular está ficando mais próxima. No Cruzeiro, Roger pergunta, na opção ali pelo meio, na armação, Cuca vai abrir a disputa? Vitorino, segundo a diretoria do Cruzeiro, tem gente falando demais. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Seja bem-vindo das férias. Obrigado. Foi rapidinho. Boa tarde, Flávio Carvalho. Flávio Pinel. Então vamos lá. Vamos começar o Minas Esporte e falando exatamente porque o Cruzeiro acha que tem muita gente falando dessa questão do Vitorino. Vamos conferir? A diretoria do Cruzeiro está descrente. A contratação do zagueiro uruguaio Maurício Vitorino, da Universidade do Chile, ficou ainda mais difícil. Hoje a gente não vê com muito bons olhos a vinda do Vitorino, porque a coisa foi se prolongando de uma forma desnecessária e já existem agora clubes da Inglaterra, já existia clube da França interessados na compra do jogador. A gente não pode negar a negociação, mas não é necessário você detalhar tanto como ela foi esmiuçada. E isso atrapalha, então não sei até onde que poderemos chegar. Em compensação, o Wellington Paulista não vai mais deixar o clube. O time do Catar desistiu da contratação e nenhuma proposta chegou da Europa. O atacante comemora a permanência na Toca da Raposa. Estou tranquilo, graças a Deus, estou contente com a permanência, né? Estou muito contente de continuar no Cruzeiro e estar podendo fazer um excelente ano e espero que esse ano eu possa não me lesionar e poder fazer coisas boas para o Cruzeiro. E agora surgiu também o interesse de clubes do Brasil. O Santos, do ex-técnico Adilson Batista. Mas o Wellington Paulista já descartou qualquer possibilidade de se transferir para a Vila Belmiro. Para o atacante, disputar a Copa Libertadores só se for pelo Cruzeiro. Porque sair do Cruzeiro, sendo que eu estou aqui bem contente, bem estruturado, meus amigos aqui, tudo aqui, então acho que não tem por que eu sair do Cruzeiro para disputar de Libertadores por outro time. Mas o Wellington Paulista também não esconde a surpresa pelo interesse santista. Me surpreendeu em termos, né? A gente sabe, eu sei da minha qualidade, o Adilson também sabe da minha. E isso é para deixar bem claro que eu não tinha rixa nenhuma com ele aqui quando ele estava aqui, né? Com a cabeça apenas no Cruzeiro, o Wellington Paulista só pensa em estar pronto para a estreia no Campeonato Mineiro, domingo contra a Caldense. Muito tempo treinando físico e lógico que vem da lesão que eu fiquei fora uma semana, né? E já treinei muito bem a parte física, agora é só a parte de campo que eu preciso treinar com o pessoal para poder já estrear domingo, se Deus quiser. Interessante isso, né? É o tempo mesmo, né, que mostra a verdade, porque quando a Adilson saiu, porque tinha panelinha, porque fulano não jogava, ciclano não jogava, tá aí, ó, interessado em levar o Wellington Paulista, o tempo mostra, né, o que tá certo, o que tá não. Ontem a gente disse aqui, o Flávio Carvalho e o Fábio Pinel estavam comigo, que eu tinha uma preocupação se realmente a Universidade do Chile não estava se utilizando do Cruzeiro também, né? Por toda aquela confusão que estava se arrumando, porque antes não tinha proposta, depois tinha proposta, antes o presidente não queria negociar, depois queria negociar o Vitorino, estava uma confusão danada, e é exatamente isso que o Valdir falou, o pessoal está falando demais, o empresário dele, gente, conversa com todos os jornalistas. Vamos esclarecer aqui. Ele liga e dá detalhes, olha, agora está desse jeito, olha, agora está assim. Então, uma coisa que é feita dessa forma, por isso que a gente tem muito respeito quando a gente dá o nome aqui ou fala da possibilidade, a chance de dar errado é grande. Todo mundo falando de todo mundo, o mercado fica aberto. Todo mundo descobre. Todo mundo está fazendo essa história. É por isso que os clubes, às vezes, guardam. Se fecham, claro. E guardam. Por quê? O vazamento de uma notícia dessa, gente, atrapalha muito a negociação. O jogador se valoriza. Com detalhes, assim, né? Vários detalhes. E, ó, Vitorino também, não é essa coisa toda, não é esse zagueiro, não é aquele melhor zagueiro do mundo também não, como estão conduzindo a coisa. É muito bom jogador. É bom jogador, mas também não é essas coisas não. Jogador uruguai para dar certo no Brasil, é muito difícil. Todos esses jogadores da América do Sul que chegam aqui, a gente tem que dar uma ressalva aí dos argentinos. Os argentinos realmente têm chegado aí desde 2005,
Teves, D'Alessandro, Conca, e mesmo assim o Conca ainda demorou muito para se adaptar. A adaptação é muito difícil. Então o Cruzeiro precisa de um zagueiro? Precisa, claro que precisa de um zagueiro. O Cruzeiro precisa de reforço? Precisa de reforço. O Cruzeiro não pode deixar o Wellington Paulista sair, porque, como a gente estava falando aqui em off, não chegou ninguém melhor do que ele ainda no Cruzeiro. Eu não vi, o Cruzeiro está cheio de contratações. Em termos ofensivos, não. Cheio de contratações, está querendo a 7ª contratação, 6 contratações, só contratações, reforços ainda não. Eu lembro do André Dias há muito tempo, desde que ele machucou o joelho, ele é de Montes Claros, já entrevistei o André Dias várias vezes, teve sempre a vontade de jogar no Cruzeiro, só que ele chega ao Cruzeiro com 29 anos, já está rodado. A gente não sabe como que ele está fisicamente. O Cruzeiro trouxe Leandro Guerreiro para disputar a posição. Os outros foram para compor o grupo, e mesmo assim ainda tem ressalvas se podem compor esse grupo. Talvez o Naldo, zagueiro, também tenha condição de ser ali utilizado pelo Cuca. Agora, Flávio, não é que o Cruzeiro esteja desistindo da contratação do Vitorino, não é isso? O que o Valdir diz é que as coisas estão ficando difíceis pelo rumo que estão tomando, né? Pois é, Timara. No interior fala que quem fala demais dá bom dia macaco, né? Cavalo. A cavalo, aliás. Desculpa. Ele mudou o bicho, gente. É o mas pode ser macaco também. Ditado popular, também, né, Flávio? Vai que na terra da pessoa tem mais, né? É verdade. Pois é. Agora, é a tal coisa, né? Esse empresário, ele fala mais do que papagaio na chuva. Você entendeu? Uma coisa impressionante. Ele dá entrevista para todo mundo, a Dimara falou aí. Agora, eu discordo do Serginho uma coisa, que o Vitorino seria um grande reforço para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de um líder, ele tem essa liderança. Tudo bem, é um jogador que foi titular da seleção do Uruguai, é titular da seleção do Uruguai. Um jogador que o Cruzeiro não tem hoje no grupo um jogador com as características dele de liderança. Tem uma experiência grande. Principalmente na Libertadores, onde você precisa de alguém que chegue no juiz, dê bronca, essa coisa toda. Então eu acho que ele seria uma grande contratação do Cruzeiro. Agora, 2 milhões de euros por um zagueiro de 28 anos, 2 milhões e 400 mil euros por um zagueiro de 28 anos, ele tem que ser bom mesmo. Nós não estamos questionando isso, não. Agora, pela condução da negociação, ele está se achando. Mas ele não. Ele também. Acho que não. Não, ele diz que quer jogar no Cruzeiro. Ele quer diz jogar, que quer. O problema é a diretoria, amigo do Montijo. Então, isso aí não. Agora, o que eu falo, se gastar 2 milhões e 400 com o zagueiro, que o ano passado, quando o Cruzeiro perdeu a Libertadores, o Cruzeiro perdeu por causa da zaga. 2 falhas da zaga do Cruzeiro. E por causa do homem de área também. Exatamente. Então, se reforçar aquilo ali, né, eu tenho a impressão que o Cruzeiro entra firme sim da Libertadores, com mais um ponto a favor para ganhar a Libertadores. Eu só discordo que o Cruzeiro tenha perdido a Libertadores por causa da zaga especificamente. Eu acho que faltou também à equipe os gols em momentos necessários, não só na Libertadores, como também no Campeonato Brasileiro. Eu acho que aí teria até uma certa injustiça em apontar o setor defensivo como o grande responsável. De qualquer forma, essa é uma outra história. Eu, particularmente, não conheço tanto assim o Vitorino. Lembro de algumas partidas dele na Copa do Mundo. Pela Universidade do Chile, confesso, não prestei muita atenção no futebol desse jogador e eu fico mais ou menos com a opinião do Serginho. Não acho que é o jogador que chega para resolver de imediato o problema da defesa cruzeirense, após principalmente a saída do Leonardo Silva. Com relação às críticas sobre o vazamento das notícias, que prejudicou ou que está prejudicando a negociação, lembro-me que num passado não muito distante, o Cruzeiro não tinha esse problema de divulgação, né, de vazamento de informação, quando, para ser mais direto, Eduardo Maluf era o diretor de futebol do Cruzeiro. Esse tipo de coisa não acontecia, como não acontece no Atlético. O Atlético contratando vários jogadores sem que a imprensa tenha informações a respeito. Então, não tem como atrapalhar. Mas depende do empresário também. Mas olha, o empresário falando, daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto do Cruzeiro, que eu quero até falar sobre essa questão do Roger. Ontem o Roger falou dessa definição de quem serão os 2 meses do Cruzeiro. A gente vai falar sobre isso já já. Agora nós vamos com o Galo, Neto Berola na lateral. Todo mundo pensou, o treinador está inovando? Até pode ser, mas na real, não era nada disso. No coletivo desta segunda-feira, na cidade do Galo, a surpresa foi a presença do atacante Neto Berola, improvisado na lateral direita, com Patrick, especialista da posição, treinando entre os reservas. A explicação veio depois. Não foi uma ideia criativa de transformar um velocista em um lateral, utilizando o que o técnico Dorival Júnior gosta de dizer, jogador multifuncional. Nada disso. A opção foi simplesmente uma precaução. Patrick ainda não está regularizado e Rafael Cruz continua em recuperação de contusão. Rafael sentiu dores musculares durante a pré-temporada e está em tratamento.
Já Patrick, que defendeu o Avaí no ano passado, pertencia ao Benfica de Portugal. A transação internacional ainda não está concluída. O diretor de futebol, Eduardo Maluf, diz que Patrick vai ter condições de jogo e que tudo estará regularizado. E se for isso, Neto Berola não precisará ser improvisado. Além de Patrick, o Atlético ainda não regularizou o atacante Jobson e Wesley. Maluf garante que todos estarão em condição de jogo no domingo, na estreia do Mineiro contra o Funorte. Nessa quarta-feira, o Atlético faz um amistoso com o River Plate do Uruguai, na Arena do Jacaré. Interessante que nós falamos aqui ontem sobre o jogo treino contra o Guarani. Eu disse das minhas preocupações, principalmente na questão da lateral, a questão da chegada da bola ao ataque na própria armação, a questão dos 3 zagueiros, a dos 3 atacantes, a adaptação. E aí ele surge com o Neto Berola no treinamento da tarde. Gente, realmente você é um jogador multifuncional, né? Que o Dorival... Nada disso, gente. Era só porque realmente o Patrick não está regularizado, Rafael Cruz está contundido e não era nenhuma inovação do Dorival Júnior. E o Maluf até brincou ontem à noite. Olha só, ele pode colocar quem ele quiser que o pessoal vai estar regularizado. Então não era nenhuma inovação, não tem essa. Eu até pensei, sabe, Sérgio, mais veloz, né? Porque correr a gente sabe que ele corre, né? Ele precisa ter um pouco mais de determinação no que ele vai fazer quando ele está lá na frente. Mas, efetivamente, ele é mais veloz, né? Eu falei, nossa, está inovando o treinador. Mais campo, não era nada espaço, disso. né? Corre muito. Mas agora pela manhã o Rafael Cruz já treinou. E o Ricardinho treinou no meio, tirou os 3 atacantes, né? Colocou o Ricardinho no meio ali, fazendo aquela função que o Ricardinho gosta de fazer, como meio atacante. Girando mais a bola. Mais pelo lado esquerdo, girando mais. E também na lateral direita o Rafael Cruz já treinou. Agora, hoje ele tem opção. O Dorival Júnior tem aquelas opções. O Dorival Júnior hoje tem um leque maior, né? Coisa que ele não tinha o ano passado. Esse ano ele tem valores dentro do grupo. Tanto que o Patrick, esse jogador novo, que é uma promessa ainda, eu ainda acredito que o Atlético, na lateral direita, durante o Campeonato Mineiro, vai testar também o Serginho. Acredito nisso. Na função. Acredito naquela função na lateral direita. Talvez hoje, no Atlético, no grupo do Atlético, o Serginho seja o melhor lateral. Para mim, mesmo ele não jogando na lateral, sendo esse volante, que é bom volante. O ano passado não teve tanto destaque devido à contusão que teve, depois aquela readaptação. Todos nós sabemos que é difícil o jogador se readaptar, o jogador que volta de contusão. Então hoje o Dorival Júnior, ele vai acertar esse time do Atlético, porque o time do Atlético no papel é bom. Agora, Flávio, o Serginho tocou na questão do outro Serginho, e às vezes um jogador fica receoso, né, dessa improvisação, dessa história, mas era legal que o Serginho tivesse essa noção, e a gente comentou isso no jogo treino, os jornalistas que estavam lá, pela função dele. Talvez ele possa descobrir a grande história dele no futebol se ele realmente trabalhar com o Dorival dessa forma, né? O jogador não pode ter restrições. Isso eu não faço. Né? Talvez possa ser a grande oportunidade. Mas também o jogador tem que ter personalidade para dizer para o treinador, olha, eu quero jogar nessa posição. O Serginho, ele é um jogador que joga no meio. É um segundo volante. E o Serginho apareceu para o Brasil como segundo volante. E é um jogador que informa, poucos no Brasil jogam como ele. Tem uma velocidade incrível. Mas já na temporada passada não mostrou isso. Mas em função de contusão, né, Gilmar? Mas dessa vez, mas ele recuperou e não foi aquele jogador que todo mundo esperava dele. E outra coisa, nesta temporada, a concorrência dele por volante é muito maior. Mas ele tem que brigar ali. Eu acho que não tem melhor que não. É ele, Richardson, vai o Diego Souza ali no meio, pode ser que o Ricardinho apareça, né, com os 4 ali fazendo essa função do meio campo. E aí o Diego Tardelli mais um. Porque a gente não sabe quem que vai ser. Que com a saída do Obina, tem tantos aí que a gente vai ter que ver. Agora, o Dorival tem que mexer o mínimo possível na equipe agora, né, para que não aconteça como o ano passado. Mexe um pouco, muda. Vai mexendo aos poucos. Eu acho que tem que ir mexendo aos poucos. Ele tem uma base do ano passado, perdeu poucos jogadores em relação ao time do ano passado. Começa o campeonato com o que ele tinha o ano passado, né, e apenas acho que a entrada do Richardson, já que o Rafael Cruz ganha condições, ele pode manter a base do ano passado. A defesa é a mesma, né? A mexida do meio para frente. Ele vai aos poucos no Campeonato Mineiro, que é o laboratório para ele testar o time para o Campeonato Brasileiro, encaixando aquele que ele acha melhor para o Atlético. Eu acho que o Leonardo Silva entra nessa zaga depois. O Leonardo Silva, eu já disse aqui qual é o meu meio-campo e acho que vai mais ou menos trabalhar por isso aí, que eu acho que é o Toró, o Richarlison, o Mancini e o Diego Souza. E na frente, o Tardelli e o Jobson, acho que a gente não tem dúvida, é por aí que passa o time do Atlético. Óbvio que tem a questão do Jobson para depois do Mineiro do julgamento, claro que tem a questão do Diego Souza entrar em forma, claro que tem a questão do Mancini, que também já mostrou um bom futebol na segunda etapa, mas eu acho que difícil que saia desse tipo de formação Atlético. Eu também acho, eu acho que se não for 3,
Vamos supor que seja um 4-3-3, aí de repente o Mancini mais ofensivo, ao lado do Tardelli e do Jobson. Mas na pior das hipóteses, no tradicional 4-4-2, o Mancini ali no meio ao lado do Diego Souza. Com relação ao Serginho, o volante, não é de hoje que as improvisações acontecem no futebol. E na história recente do futebol mineiro, elas têm dado certo. Quando o Adilson Batista no Cruzeiro, por exemplo, colocava o Marquinhos Paraná pela esquerda e o próprio Cuca já se utilizou desse recurso, resolvia, era uma medida paliativa, mas resolvia até certo ponto uma certa necessidade da equipe naquele momento. O Atlético com o Zé Antônio, também num passado não muito distante, era o volante, foi jogar na lateral direita, foi muito bem, se não me engano, em 2005. O Márcio Araújo foi outro volante improvisado na direita, até não gostava, esse deixou bem claro, né, Flávio? Ele não gostava, que ele não né? queria jogar improvisado de lateral, queria brigar pelo meio, mas jogava bem como lateral. E o Serginho, acredito, tem também potencial para jogar como lateral direito e dar certo. E amanhã a gente vai ver mais um teste do Atlético, né? Contra o River Plate do Uruguai, amistoso que acontece lá na Arena do Jacaré. Vamos conferir então a venda de ingressos para esse amistoso? Os ingressos para o amistoso entre Atlético e River Plate nesta quarta-feira, 22 horas, Arena do Jacaré. Continua a venda. A cadeira está sendo comercializada a R$ 15. Já a lateral está sendo vendida a R$ 50. A venda de ingressos meia entrada para todos os setores. O amistoso contra a equipe uruguaia marcará a apresentação do elenco com a torcida atleticana. Nesta terça-feira, em Sete Lagoas, ingressos à venda a partir de 11 da manhã até às 17 horas, no Posto Santa Helena. Aqui em Belo Horizonte, até às 20 horas, na sede de Lourdes. E até às 17 no Labareda, no Classic Clube Ció e no Classic Clube Buritis. Na quarta-feira, em Sete Lagoas, de 9 às 16, no Posto Santa Helena. A partir de 16 horas, bilheterias da Arena do Jacaré. Em Belo Horizonte, de 9 às 16, na sede de Lourdes. Tá, então, os ingressos, quem quiser acompanhar a primeira apresentação oficial dessa nova equipe do Atlético diante da sua torcida. Nós vamos para o intervalo, no próximo bloco tem mais Cruzeiro, Dudu e Roger, tem o Atlético, Diego Souza buscando a titularidade, Dorival Júnior acertando o posicionamento da equipe. Não sai daí, olho no Minas Esporte, olho na Band.